vamos ver que o rei Nabucodonosor, ele vai levantar uma estátua de ouro. A Bíblia diz que a estátua tinha 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. Se nós tomarmos por base o côvado romano, a estátua tinha 27 metros de altura. Se tomarmos por base o côvado egípcio, ela tinha 30 metros de altura. Uma estátua visível para quem quer que passasse ao longe podia ver. Mas neste momento, neste tempo, a idolatria, aí ele já não poderia mais escolher quem o Deus que eles iam servir ou adorar. Mas era lei, era decreto do rei, todos se prostrarem diante daquela estátua para servir adoração àquela estátua como se fosse Deus. Meu Deus! E aqueles que não se rendessem a esse decreto seria pego e seria lançado dentro de uma fornalha. O decreto do rei era: a partir de hoje, o Deus de Israel sou eu. O Deus dos babilônios sou eu. Porque a estátua de ouro tinha de ser adorada. Se você voltar no capítulo de número 2, há quem diga que cerca de 20 anos antes desse acontecimento, Nabucodonosor vai ter um sonho. E o sonho que ele tem é com uma estátua grande. E há quem diga que essa estátua ao qual Nabucodonosor sonhou é a mesma que ele reproduz neste tempo. Mas essa que ele faz agora é uma estátua de ouro puro. A estátua que ele sonha era uma estátua que tinha cabeça de ouro, peitos e braços de bronze, ventre e coxa de prata, pernas de ferro e os pés, uma mistura de ferro e de barro. Mas porém a estátua que ele sonha, ele vê uma pedra descendo do alto dos céus, sem auxílio de mãos, que bate nos pés e esmiuça aquela estátua. Então a estátua do sonho dele havia quem podia destruir. Mas talvez para ele a estátua de ouro puro, porque ouro é metal fino. Para ele talvez ninguém podia destruir a estátua de ouro. Ele vai construir esta estátua. E ele vai chamar toda a liderança das províncias a qual ele tinha conquistado. A Bíblia diz que ele chama prefeitos, sátrapas, conselheiros, tesoureiros, somente um grande escalão para reunir ali perante aquela estátua para se prostrar diante da estátua. E entre esses estavam 3 que tinham papel de liderança em Babilônia. 3 hebreus: Ananias, Misael e Azarias. Aleluia. Também conhecido por Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas tem um diferencial nestes, que enquanto todo o povo prostra para adorar aquela grande estátua, os 3 judeus eles não se prostram diante daquela estátua, porque eles conheciam quem que era o Deus que eles serviam, e eles mantiveram fiéis ao Deus de Israel. Se nós tomarmos por base este texto, nos 30 versículos que ele contém, nós vamos ver que a idolatria, ela vai trazer para nós alguns entendimentos. A idolatria, pastor, não é somente me prostrar perante uma imagem, mas a idolatria é eu me achar demais. Se você parar e fazer uma observação do rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele conquistava tudo quanto é nação que ele estava vendo. Ele vinha atropelando tudo como se fosse uma reta escavadeira, conquistando tudo. O ego deste homem estava muito alto, porque ninguém podia vencê-lo na terra. O orgulho dele estava lá no alto. E se nós trazermos isso para nós no dia de hoje, é onde mora o perigo para muitos crentes. Porque Nabucodonosor conquistava tudo. Ele tinha o poder nas suas mãos. Ele galgava muitas nações. E nós, como cristãos nos dias de hoje, tem muitos de nós que não podemos galgar dentro da casa de Deus um ministério. Porque senão nós já começamos a nos
começo a galgar a primeira pedrinha, eu já acho que eu sou o cara. Sou o melhor pregador, sou o melhor levita. O meu pastor já não é mais pastor, é varão. Já vai perdendo ali, aleluias, aquela autoridade hierárquica. O pastor já não tem mais autoridade de pastor. Agora o nosso nível é o mesmo. É verdade. A hierarquia acabou. Quando o pastor é simplesmente meu amigo. Começa a galgar, começa a se achar demais. E é onde mora o perigo de muitos crentes. É onde mora o perigo de muitas pessoas. E nós observamos na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, versículo 12, parte B. Ali a Bíblia revela Jesus ele próprio falando que aquele que a si mesmo se exaltar, Deus o vai humilhar. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, este Deus exaltar. Então deixa eu te dizer uma coisa, baixa a bola. O seu pastor ainda é autoridade sobre a tua vida. O teu líder ainda é autoridade sobre a tua vida. Não se ache demais, porque o mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que ama. É verdade. O mesmo Deus que te deu talento para pregar é o mesmo que pode tirar o seu talento. Então honre a sua liderança. Honre o seu pastor. Não queira se achar demais. Aleluia. Preste atenção. O decreto do rei Nabucodonosor é este. Ele estava se achando demais, ele estava se auto-idolatrando. E o crente que se acha demais, ele se auto-idolatra. Porque para ele não tem ninguém melhor que ele. Nabucodonosor achava que agora ele era Deus. Estava páreo a páreo com Deus. E esse rei Nabucodonosor, ele era tão feroz, ele era tão mau, que o decreto dele era este: quem não adorar tem de ser lançado dentro da fornalha de fogo. Se nós tirarmos para nós o ensinamento, quem estava ali debaixo do jugo de Nabucodonosor eram todos escravos. E eles tinham de adorar porque era decreto do rei. Eles tinham de descer e prostrar diante daquela estátua, porque o rei decretava que assim seria. Estavam escravizados nas mãos do inimigo. Se nós tirarmos para nós no dia de hoje, o inimigo que nos aprisiona é aquele que está descrito no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Satanás. E Satanás não vem senão para roubar, matar e destruir. Talvez se nós não vigiarmos nas nossas ações, talvez se nós não vigiarmos por onde nós estamos andando, talvez se nós não vigiarmos no que nós estamos praticando, Satanás ele vai nos aprisionar. A intenção dele não é outra, é roubar. Roubar o talento que Deus te deu. Roubar o ministério que Deus te deu. O intuito dele é trazer sobre ti a morte. Pastor, mas ele vai me matar, vai me lançar na sepultura. A intenção do diabo não é te lançar na sepultura, mas é te trazer uma morte espiritual. Meu Deus. Satanás te lançando na sepultura, você ainda tem a oportunidade de alcançar o reino dos céus. Mas quando ele te mata espiritualmente, você vai esfriando pouco a pouco. E como o escravo tem de obedecer àquele que o escraviza, Satanás vai te lançando nas drogas. Satanás vai te lançando na bebida alcoólica. Vai te lançando na prostituição. Vai te
se lançando nas mais profundas fossas. E às vezes o escravo não tem força para dizer não, porque já está debaixo do domínio do inimigo. E o rei Nabucodonosor, ele mandava, e o povo tinha de obedecer. Ei, fique atento, para que o inimigo não destrua o teu chamado, para que o inimigo não destrua o teu ministério. Porque eu ainda creio que Deus ainda tem ministros verdadeiros, que Deus ainda tem homens e mulheres que não negam a palavra da verdade, homens e mulheres que não pervertem o evangelho, que ainda prega o evangelho que Jesus pregou, o evangelho do arrependimento. Então, se nós pararmos e fazermos a observação desta palavra, quando os instrumentistas tocassem os seus instrumentos, era para todo mundo prostrar. Os instrumentistas vão tocar os instrumentos, mas tem alguns caldeus que vai estar observando quem está prostrando, e então eles vão denunciar ao rei que 3 homens hebreus não se prostraram diante da estátua que o rei havia construído. Eles vão denunciar ao rei, porque o rei tinha feito um decreto e era para todos prostrar. Mas aqueles não se prostram diante daquelas imagens, diante da estátua. Eles não adoram a estátua que Nabucodonosor havia construído. Glória a Deus, aleluia. Pastor, por que eles não se prostravam? Não era ordem, não era decreto. Era decreto do rei humano, de um homem. Mas aqueles homens conheciam os decretos de Deus. E aqueles homens, de certo, eles sabiam aquilo que estava escrito. Aleluias! No livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 5, onde diz desta maneira: não te inclinarás a elas, as imagens, nem honrarás a outros deuses, porque eu sou o Senhor teu Deus, forte e zeloso. O decreto de Deus é: não se inclinará diante de outros deuses, não se prostrará diante das imagens, porque o Senhor é o Deus que zela, Ele é o Deus que fortalece, Ele é o Deus que guarda, e Ele é o Deus que livra. É que eu aprendo com isso nesta noite, irmãos, que nós, como servos de Deus, nós não podemos inclinar diante de uma ameaça. Nós não podemos inclinar diante, aleluia, de algo que vem nos ameaçar, ou de algo que vem nos confrontar. Nós não podemos nos render diante de uma dificuldade. Nós não podemos render diante de uma luta, porque isto é anátema diante de Deus. Isto é pecado diante do Senhor. Deus não aceita. Deus é um Deus zeloso e Deus é um Deus ciumento. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a adoração que é para Ele com ninguém. Então somente a Ele deveis adorar. Somente perante Ele deveis inclinar. Somente diante dEle deveis dar glória a Deus. Porque Ele é o meu Deus, o seu Deus, o Deus de Israel. Bendito seja Deus. Presta atenção. Os 3 jovens, os 3 homens hebreus não vão prostrar diante da imagem. Nabucodonosor vai chegar para aqueles jovens com grande fúria, porque a ação dos jovens causa fúria no rei. Então as nossas ações, quando nós não nos rendemos diante de um mandamento, diante de uma ordem do nosso adversário, ele vai ficar furioso. Ele vai contra-atacar. A fúria dele vai se levantar. Mas quando o inimigo ele
te conhece, quando Ele sabe que você é servo do Deus vivo, do Deus verdadeiro, Ele está sabendo. Ali, então, eu não posso tocar de imediato. De primeira, eu não posso chegar tocando. O rei Nabucodonosor vai chegar para aqueles jovens e vai dizer: ei, Sadraque, ei, Mesaque, ei, Abednego, é verdade que eu ouvi dizer, vocês não servem os deuses da Babilônia? Vocês não se prostraram diante da estátua que eu decretei, que eu ordenei, que era para se prostrar? Então escuta só, vou pedir aos instrumentistas que toquem outra vez. Meu Deus. E vou dar para vocês uma nova oportunidade para vocês se prostrar e adorar. Uma ameaça de morte, ao qual ali Nabucodonosor estava jogando diante deles. Então veja qual que foi a resposta daqueles homens para Nabucodonosor. Ei, Nabucodonosor, nós não necessitamos de dar resposta alguma. Não. O nosso Deus, o Deus de Israel, Ele pode nos livrar. Nabucodonosor, Ele nos livrará. Mas contudo, Nabucodonosor, se Ele não nos livrar, ainda assim continuaremos servindo a Ele. Não serviremos aos seus deuses. Não nos prostraremos diante da estátua que você levantou. Presta atenção. Aqueles jovens estavam ali diante da autoridade máxima da Babilônia. O homem mais feroz daquele tempo. E eles enfrentaram a autoridade dele, dizendo: nós não vamos adorar. Eles podiam prostrar, estava todo mundo prostrando. Eles podiam adorar a imagem, estava todo mundo adorando. Talvez ali eles podiam dizer: não, eu sou servo de Deus, mas Deus conhece o meu coração. Deus sabe quem que eu sou. Mas eles preferiram a morte do que ajoelhar. Então deixa eu te dizer uma coisa: Deus te conhece. Deus te conhece, porque Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Mas nós não podemos ficar inventando desculpinhas de que Deus me conhece, de que Deus conhece o meu coração, de que Deus sabe as minhas intenções para eu ir e praticar o pecado. Porque a desculpa hoje é: Deus sabe quem que eu sou, Deus me conhece, Deus sabe que não era a minha intenção, mas não largo o pecado, mas não largo os vícios. Desculpinhas para viver com um pé no mundo e outro pé dentro da igreja. Desculpinhas para continuar fazendo sem ser incomodado. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram a morte do que ajoelhar diante da estátua, do que adorar outros deuses. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. Será que nós também somos capazes de morrer por Ele? Servindo a Ele, sendo fiel a Ele, não nos rendendo diante das mazelas do mundo, das ofertas do mundo. Porque o que o mundo oferece para nós, irmãos, é só coisa boa. O sistema não oferece nada ruim para ninguém. Porque se ele ofertar alguma coisa que não dá brilho aos nossos olhos, nós não vamos nem olhar. Mas o que ele oferta traz, aflora o nosso ego, brilhando os nossos olhos. E tem muitos de nós estendendo as mãos para Ele, rendendo as ofertas do mundo. Mas esses três jovens, eles não se renderam diante da oferta de Satanás. Eles confiaram no Deus que eles serviam. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite.
nós temos de confiar no Deus que nós servimos. Salmos capítulo de número 37, versículo de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, espera nele, e o mais ele fará. Amém, E Jesus. tudo ele fará. Glória a Deus. Pode confiar, irmãos. Pode acreditar que Deus vai entrar na nossa causa. 2 Coríntios, capítulo de número 5. O apóstolo Paulo vai falar dessa maneira: nós que somos crentes, nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Às vezes o que você está vindo diante de você parece que vai te matar. Às vezes parece que nós não temos forças para dominar o que está vindo contra nós. Mas nós temos de prosseguir para frente, porque nós vivemos por fé. Aleluia. Glória a Deus. E pela fé que nós temos, nós cremos que nós vamos alcançar o outro lado. Glória a Deus. O Senhor vai nos entregar a vitória em nossas vidas, Aleluia. não deixando com que a luta nos sucumba, não permitindo que o medo nos faça prostrar diante do nosso adversário. O rei vai entrar em fúria, porque os jovens não se prostraram. Preste atenção, a fornalha era aquecida em certo grau. A fúria do rei vai ser tão grande contra Sadraque, Mesaque e Abednego, que ele vai ordenar que se aqueça aquela fornalha 7 vezes mais do que estava aquecida. E a palavra do rei é: escuta aqui, agora eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Desafiou ao Deus vivo, desafiou ao Deus de Israel. E aquele que desafia ao Deus vivo, ao Deus de Israel, sofre as suas sanções. A fornalha está sendo aquecida, porque imediata era a ordem dele. A Bíblia diz que os soldados mais excelentes, os mais fortes do exército da Babilônia, vai pegar aqueles 3 jovens, vai colocar nele as roupas, as túnicas, vai atar as mãos deles, para lançá-los dentro da fornalha. Mas a Bíblia diz que antes que eles cheguem à porta da fornalha, os soldados já haviam sido consumidos pelo fogo.